Mas que bom que vocês estão aqui. Eu acho que estar na casa do Senhor é algo muito importante para a vida das pessoas, das famílias, porque a gente busca todas as coisas que a nossa carne gosta, não é? Nosso eu. Um churrasco a gente não se importa com frio, não é? Para trabalhar a gente vai trabalhar com frio, porque a gente tem responsabilidade. Mas, né? A gente fala, não, não posso faltar. Mas às vezes com Deus a gente quer fazer assim, não, né? Eu vou ficar aqui, né? A coberta chama a gente. E é 1h30 só. 1h30, a gente agradecendo, adorando. Deus faz tanta coisa pela gente, né? Deus traz tanto livramento por nós. Deus traz bênçãos que a gente nem vê na nossa vida. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por aqueles que tiveram coragem, Deus, de estar aqui. Obrigado por cada irmão, irmã, pelas famílias que se encontram aqui. Obrigado, Deus, por mais uma noite que estamos aqui, Deus, para fazer, Deus, mais um voto, né? Concluir a terceira noite, Senhor, que estamos falando sobre fortalecimento. Que o Senhor abençoe cada casa, o Senhor abençoe cada família, que o Senhor traga a bênção do Senhor em cada coração, e que possamos, ao sair daqui, possamos levar a Tua bênção, a Tua vitória. Peço para que o Senhor, Deus, renove, Deus, em nós, nos abençoe, que o Senhor restaure. Se houver alguém doente, enfermo, nós pedimos a Tua libertação. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão doentes, enfermos, por aqueles que estão gripados, por aqueles que não vieram porque realmente não conseguiram estar aqui. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, e que a bênção do Senhor possamos levar para a nossa casa, para a nossa família, possamos levar, Deus, para este final de semana que se aproxima. Já estamos chegando no próximo final de semana, Senhor. Que a mão do Senhor esteja no controle de toda essa reunião, de todo esse culto, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos, Senhor. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Friozinho bom, né, irmãos? Glória a Deus. E vamos pedir nessa noite que o Espírito Santo esteja aqui presente. Eu creio que Ele já se faz presente aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
unção de Deus está aqui. Em nome de Jesus, eu creio. Quem crê que a unção de Deus está aqui nesse lugar. Amém? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Não sei do que você precisa, só Deus sabe. Mas se você veio pedir algo para Deus, creia que Ele se faz presente aqui nesse momento. Amém? Glória a Deus. De Deus nesse lugar, o poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. Deus é maravilhoso, oh Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. E nós queremos sempre estar perto do Senhor Jesus, porque é só Ele que nos traz vitória, só Ele que nos traz cura. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Pai. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, amém? Tem um hino que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, amém? Glória a Deus, feche teus olhos, coloque a tua vida na presença dEle.
Vá preparando o teu coração para receber a palavra do Senhor nesta noite. Aquilo que você veio buscar, aquilo que nós viemos buscar já está pronto, já está preparado diante do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
aqui para louvor da tua glória, ó Pai, oh Xeribiá. Você foi feito para o louvor da glória de Deus, Uricanderábia. A tua vida, Lalabarábia, é para a glória do nosso Deus. A nossa vida é para ti, ó Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Uricanderábias. Porque tu és santo, tu és bendito, tu és poderoso, ó Pai. Ah, Jesus, a ti toda honra, a ti toda glória, meu Senhor maravilhoso. Porque nós podemos estar aqui diante de ti nesta noite, o Icanderai, para agradecer, para glorificar, para exaltar, ó Deus, pela tua grandeza, Aracandarai, Xerê. O Senhor está aqui, Ele quer te ajudar. Receba agora, Lalarábia, o toque do Senhor. Receba a igreja, Lalarábia, receba a presença do Espírito Santo. Ele quer muriar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar. Oh, e cada xarabalaia, o Senhor é Deus na minha vida, na Candarábia, na tua vida nesta noite. Ele vai fazer maravilhas neste lugar, porque o Senhor diz o Icadadai: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está aqui nesta noite, Aricanderábia, para te abençoar, para te ajudar, para falar ao teu coração. Oh, Icadalábia seria. Ele conhece você, Ele sabe tudo, tudo, tudo. Oh, Icadadai, Shederai. Então, Amadébia, glorifique, exalte o nome dEle. Diga, Pai, Aderábias, a glória, Lararaxuriábia. Que a tua presença, ó Deus, se manifeste em nós nesta noite, para o louvor da tua glória, aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos estar encerrando esta campanha, né, do fortalecimento, e que você possa, mais uma vez, colocar a tua vida diante do Senhor, né? Nós já estamos diante dEle, da presença dEle, da presença gloriosa do Espírito Santo, aquele que sonda, que vasculha, que conhece a mim, conhece a você. Ele sabe a nossa estrutura, Ele tem o poder, Ramanabia Suricai, de ir no profundo da nossa alma. Ele tem o poder de Iricandenai, de discernir, Ramanabias, pensamentos, Urixibiricai. Oh, Iricanderábia, o teu coração, Reniricibricácias, na presença do Todo-Poderoso, daquele que veio, Ramarábia, para nos libertar verdadeiramente através da palavra, através do poder do Espírito Santo. Por isso que nesta noite nós podemos glorificar e exaltar a Deus. Por isso que nesta noite nós podemos bendizer o nome santo de Jesus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nós ainda nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Como é uma campanha de fortalecimento, eu creio que nessas 3 quinta-feiras o Senhor fez maravilhas em nós e por nós, ao nosso favor, ao favor daqueles que não puderam estar, mas Deus vai visitar. O Espírito Santo conhece a vida, o porquê, Ele sabe todas as coisas, as condições de cada um de nós, de estarmos aqui, daqueles que não puderam estar, mas nesta noite o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, amém? A palavra de Deus está dizendo que Ele é quem nos fortalece. Nas nossas fraquezas, às vezes nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas na nossa vida, mas Deus não age desta forma. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas em Cristo
que me fortalece. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que nos fortalece no momento mais difícil da tua vida, no momento mais difícil que você tem enfrentado ou enfrenta. A palavra de Deus diz: creia que eu sou o Deus que te fortaleço. Em mim vocês terão força, vocês serão revigorados, vocês serão abençoados, porque eu tenho falado, é a minha palavra. Deus preserva em cumprir a sua palavra na vida de cada um de nós. E quantas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos dar um jeitinho brasileiro, queremos fazer da nossa maneira. Olha, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. E esquecemos de nos apegar na palavra e dobrar o nosso joelho diante desta palavra e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a palavra de Deus fala que é o Senhor que tem nos colocado de pé, é Ele que tem feito eu e você permanecer na presença dEle e atravessar situações que nós não podemos atravessar. Esses dias me chamaram para orar numa casa e eu fui. Quando eu cheguei na casa, a pessoa, olha para vocês entenderem o tratar e o agir de Deus, que nós temos que estar nesta palavra. Eu posso todas as coisas em Cristo. Eu posso ir na tua casa orar, eu posso impor a mão sobre os enfermos, eu posso pôr a mão sobre aqueles que estão possessos. Em nome de Jesus, eu posso orar e resgatar vidas. Nós podemos orar e curar vidas. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E eu fui orar nessa casa, e quando eu cheguei nessa casa, a pessoa disse para mim assim: eu estou tendo sonho de morte, muitos sonhos de morte, e essa noite eu tive um sonho que eu fiquei desesperada, que algo me puxava assim por dentro, assim, puxava, como se meu espírito estivesse indo para a presença de Deus. Eu senti muita alegria e muita felicidade naquele momento. Mas naquele mesmo momento, aquilo rasgava eu por dentro e eu sentia muita dor. Uma força imensa eu fazia, lutando para que eu não fosse. E naquele mesmo momento eu disse para Deus, disse ali, né, ela fala que é um sonho para mim, aquilo foi um tratar de Deus na vida desta pessoa, uma revelação de Deus para a vida dela, porque ela conhece a palavra, e ela diz que ali ela clamava o sangue de Jesus, e que aquilo lá puxava ela, como se o espírito dela estivesse subindo, e aquilo foi rasgando ela por dentro. Aí a pessoa me chamou e falou: eu vou morrer? E desesperada, achando que ia morrer. Aí eu orei ali por ela, e eu disse assim: não, você não vai morrer. Mas então por que aquilo me puxava para cima, como se eu fosse ser recolhida na presença de Deus? Eu falei: porque ainda há mágoa no teu coração. Ela falou: como assim? Daí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e disse: faz uma semana que eu estou orando dentro da minha casa. E quando eu oro dentro da minha casa, eu falei para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero perdoar fulano, quero perdoar ciclano, quero perdoar esse, quero perdoar aquele. E faz uma semana que eu estava orando assim: Deus, eu não quero, se o Senhor voltar, o Senhor vier me buscar, eu não quero ir desta mesma forma, porque eu tenho mágoa disso. A pessoa nunca me fez nada, mas eu não gosto da pessoa. A pessoa, eu nem sei o que ela fez para mim, e eu tenho raiva, eu tenho mágoa dela, eu tenho ressentimento dela, eu não gosto dela, eu não quero estar perto dela, e eu gostaria de me consertar. Eu falei: então, você entendeu o que Deus está fazendo? Aquilo que Deus arrancava dentro de você, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor que rasgava você por dentro, Deus te libertou verdadeiramente. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. É por isso que a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você tem algum ressentimento, tem mágoa, que sirva para mim, que sirva para você. O tratar de Deus, o agir de Deus. Por quê? Para você ser livre, liberta. Eu falei: você foi liberta daquele espírito maligno que você alimentou tantos anos. E muitas das vezes, a dor do espírito, né? Não só da carne, mas no espírito. Aí, diz que aquilo puxava com muita força aquilo dentro dela. Diz que foi horrível, foi terrível. Aí eu falei: então, você conhece a palavra, você não quer voltar para a igreja? Aí ela falou: estou orando para isso. Eu falei: então, ore e age, e não perca tempo, porque a gente não sabe a hora e o momento que Deus vai nos chamar. Então, nós temos que estar preparados com a palavra. Então, quando Deus fala para nós: tudo posso naquele que fortalece, Deus está dizendo: você pode perdoar, você pode liberar perdão, você pode orar por alguém, você pode ser curado por alguém.
Você pode orar e as pessoas, né, se libertam. Então, muitas das vezes, eu entendi que aquela luta, que aquela dor que vinha rasgando dentro da alma, do espírito ali, eu falei, você sabe o que é o espírito? Ela disse, sei. Eu falei, o espírito é tudo aquilo que nós sentimos. E aquilo que você sentia, Deus arrancou e te libertou verdadeiramente deste mal. Daí, conversando esta semana com a pessoa, ela disse, estou liberta para a glória de Deus. Então, às vezes, é uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa até mesmo que às vezes frequenta uma igreja, de vez em quando, mas acha assim, que o importante é que eu posso todas as coisas em Cristo, mas esquece de rever dentro de nós, esquece de rever dentro de você. Como que a gente pode falar que serve a Deus e tem raiva do irmão? Como que a gente pode falar que ama a Deus e sai da presença dele? Como que a gente pode falar que ama a Deus e não faz a vontade dele, não usa a palavra dele como espada para a tua vida? Eu tenho um livro pequenininho, eu já falei aqui, que diz assim, o pecado de não orar. Muitas das vezes, se você não ora, você está pecando, porque a palavra de Deus diz, o quê? Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e não fará dano algum. O que é a serpente? O que é os escorpiões? São aqueles que se levantam contra a tua vida, são as lutas e as provas que têm se levantado contra nós. É nesse mesmo momento que a palavra entra, que a palavra de Cristo vem e nos fortalece para guerrear. Aqui nenhum de nós temos algo ou fazemos algo pela nossa própria força, se não for a força do nosso Deus. Nenhum de nós podemos entrar em algum lugar se Deus não entrar conosco e se Deus não agir ao meu e ao teu favor. Então, tem coisas que nós não precisamos falar, tem coisas que Deus faz por mim e por você. Mas o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que Ele é a tua força, é nele que nós devemos refugiar, é nele que nós devemos estar diante dele todos os dias, todos os momentos. Antes de começar o culto, eu falava para a Miriam e o pastor falou aqui. Nós temos que ter o coração limpo, o coração puro, um coração, né, pronto, porque a palavra de Deus fala o quê? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu agir com maldade, é porque meu coração está cheio de maldade. Se eu agir com inveja, é porque meu coração está cheio de inveja. Então, tem muitas coisas que nos impedem de receber essa força do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Ele está querendo dizer? Você pode vencer o dia do mal. Você pode vencer aquilo que se levanta contra você dentro de você mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo não é aquele que está do meu lado. Não é aquele que está lá na tua casa. O inimigo é você mesmo. O inimigo da nossa alma somos nós mesmos. Que não queremos muitas vezes servir a Deus de verdade. Que não queremos se prontificar a Deus em oração, em santidade, em buscar a Deus na palavra, em buscar a Deus na verdade, em buscar a Deus naquilo que realmente Ele é. Então, Ele quer nos oferecer o quê? Oferecer o quê? Saia do pecado, abandona a maldade dentro de você, abandona, e eu comentei com o Orlando, eu falei, nossa, como Deus trabalha na vida da gente, né? Porque quando eu vi essa situação, falei, meu Deus, eu quero rever minha vida, eu quero rever como está dentro de mim. A gente precisa rever, porque às vezes nós falamos, eu tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes as bênçãos não manifestam, porque ainda dentro de nós há um espírito maligno. Um espírito que vem corroendo dentro de mim, dentro de você, para a gente ter ódio, para a gente ter maldade. Aí eu disse para essa pessoa, olha, a pessoa que fez algo para você, ela falou, eu não quero nem comentar. Eu falei, nem comente. Sabe por quê? Porque a pessoa que fez, ou falou, ou disse, ela falou, mas eu nem sei o que a pessoa fez. Só que eu sinto isso em relação a ela. Eu disse, então, sabe o que você faz? Ora a Deus e coloca a tua vida em primeiro lugar na presença de Deus e na presença desta pessoa. Para que a libertação manifeste na tua vida e na vida desta pessoa. Para que a pessoa reconheça aquilo que te feriu, mas não você acusando, não você apontando, não você agredindo, não você desprezando, mas abençoando a vida daquela pessoa. Por quê? Porque é difícil a gente perdoar. É difícil, muitas vezes, dependendo da situação, a gente continuar com a
comunhão com aquela pessoa. Mas se a gente buscar a Deus de verdade e falar, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você será abençoado. E se sabe uma chave que o inimigo não quer que você aprenda, é a palavra. Sabe uma coisa que o diabo não quer que você use, é a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabe que se você usar a palavra, você vai ser liberto. Se você usar a palavra, você vai ser abençoado. Se você usar a palavra, Deus vai determinar aquilo que você está buscando mediante a palavra dele. Porque a palavra de Deus diz que ele zela em cumprir a sua palavra e não volta atrás. Se ele está dizendo, quando vocês orarem, quando vocês me buscarem e dizer, eu posso todas as coisas no Senhor, assim eu farei. A palavra de Deus em Mateus diz, tudo que vocês pedirem em nome do Senhor Jesus, vos será dado. Mateus também diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai lá falar com Deus. Vai lá dobrar o teu joelho, chora na presença dele. Fala para ele aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus quer o quê? Nos fortalecer diante de luta, diante de prova, diante de situação, porque eu e você não sabemos o que nós iremos passar. Qual é a luta que ainda virá? Qual é a luta que nós ainda iremos enfrentar? Mas Deus sabe. Mas eu vou permanecer naquele que me fortalece. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, mas eu permaneço naquele que me fortalece. O meu irmão mais velho não, casado, que eu tenho um solteiro, um casado, ele está muito enfermo. E minha irmã disse que foi almoçar lá domingo. E ele não vai no médico de jeito nenhum. Ele morre de medo de médico, dentista, e está lá, se acabando aos poucos. Aí a minha irmã falou, qualquer hora nós vamos ter uma notícia que ele morreu. Eu falei, eu já penso ao contrário. Eu falei, Senhor, eu já vejo Deus diferente, eu já oro diferente. Deus, faz um milagre para que ele veja o Senhor. Para que ele reconheça o Senhor na vida dele. Faz um milagre, porque o Senhor pode fazer. Então, nós temos que mudar, inverter a situação. Porque para aquele que não conhece a Deus, ou até mesmo para aquele que conhece e serve a Deus, é mais fácil falar, ele vai morrer. É mais fácil a gente falar assim, realmente, se for pela lógica, né, humana, ele vai morrer. Falei para ela, mas pelo espiritual, eu creio que Deus é poderoso para fazer uma obra na vida dele e, através deste milagre, Deus transformar a vida dele. Então, nós temos que aprender a orar, aprender a falar com Deus, aprender a usar a palavra de Deus e trazer o poder da palavra para nós, o poder da palavra para aqueles que estão precisando. Isso é se fortalecer em Deus. Enquanto a circunstância, para mim e para você, está ao contrário, eu prefiro ficar com a presença de Deus. Você prefira ficar com a palavra de Deus na tua vida. Às vezes o vento está ao contrário. Quando Jesus ali, né, no barco, e o vento ia ao contrário, os discípulos ali dizendo, Jesus estava dormindo, passando ali aquele vendaval, e os discípulos diz que sentiram medo. Quantas vezes nós sentimos medo? Quantas vezes nós sentimos aflições na nossa vida, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio daquilo que nós já passamos, no meio daquilo que ainda vamos passar. Mas uma coisa certa, Jesus estava ali, naquele mesmo momento, Jesus, se coloca diante deles, e acalma o vento, a tempestade, e tudo vem com bonança, é assim que Deus faz, é assim que eu vejo o Senhor, é assim que você precisa se fortalecer em Deus. Fortalecer em Deus é mudar a maneira de ver a vida, mudar a maneira de ver as condições que você está vivendo. Servir a Deus, se fortalecer nele, é você olhar para o Senhor e ter a certeza que as condições para eu passar, para eu enfrentar, para eu receber a bênção, vem do Senhor. Não é na minha própria força, não é na tua própria força, mas é na força que vem do Senhor. A palavra de Jesus, ela relata para nós, no Salmo 121, que eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você, se você se fortalecer em Deus, o socorro virá. A bênção de Deus virá sobre nós. A graça do Senhor virá sobre nós. Por quê? Porque nós temos que permanecer na palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava falando esses dias, é tão gostoso a gente dividir as coisas quando a gente tem. Não é verdade? Uma roupa, um sapato, uma comida. É ali, não uso mais, eu vou doar, não faço isso. É bom isso daí. Muito bom para mim e para você. Só que melhor ainda é você dividir aquilo que, às vezes, você tem só para você. Às vezes, você tem só aquele dinheiro, é R$100, vamos dizer assim. Mas se alguém precisa, eu vou doar 50. Porque Deus sempre Ele provê, sempre Deus vai por caminhos que não é o meu, que não é o seu. E abençoa
a tua vida e abençoa a vida daquelas pessoas que estão precisando. Então, a palavra de Deus, ela requer para mim e para você o quê? Fortalecimento. Se fortaleça em Deus. Ah, mas se eu der para fulano, amanhã dividir, amanhã vai faltar. Não vai, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus entra com condições divinas para nós. Deus entra com a palavra de força, né, de fortalecimento. Por isso que a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas. Eu posso vencer no Senhor se eu dividir. Eu posso vencer no Senhor se eu ajudar. Eu posso vencer no Senhor, às vezes não é um dinheiro, às vezes não é um alimento, às vezes não é uma roupa, mas eu posso, em oração, abençoar alguém. Em oração, eu posso fortalecer alguém. Em oração, eu posso colocar meu irmão, minha irmã de pé. Em oração, em fortalecimento, eu posso ajudar aqueles que estão perto de mim. Talvez na minha casa, talvez na tua casa, talvez no meio dos seus, talvez no meio de um vizinho, no meio de um parente. Então, é tão maravilhoso o que Deus faz, é tão glorioso o que Deus faz. O trabalhar de Deus não é o meu, não é o seu. O agir de Deus não é o meu, não é o seu. É por isso que tem hora, eu vejo Deus como um sinal. Às vezes ele diz assim, está vermelho, para. Amarelo, fique atento. Está no verde, vai e passa. Então, nós temos que viver assim, atentos como um farol, atentos na presença de Deus, com a palavra, usando a palavra, quando o Senhor diz que você pode orar para mudar a tua vida, você pode orar para mudar a tua história, você pode se fortalecer em Deus para enfrentar. O que Deus quer dizer? Eu estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, aí as ondas estão querendo, né, vir sobre mim, mas eu posso, em nome de Jesus, eu vou passar, em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu declaro que o que é meu já está, né, Deus já está dando livramento, Deus já está concedendo vitória, Deus está concedendo a bênção sobre mim e sobre você. Por quê? Porque quando você declara que tudo posso naquele que me fortalece, pode até alguém se levantar contra a tua vida, Deus não deixa nem você saber, Deus já afasta aquele mal de nós. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou entrando na palavra, e a palavra de Deus é que liberta, é a palavra de Deus que tem poder, é a palavra de Deus que traz à existência aquilo que não existe, é a palavra de Deus que traz o poder. O que está acontecendo é que muitos de nós, muitas pessoas, muitos irmãos na igreja, na nossa casa, um vizinho, parente, não crê mais em Deus, não acredita mais na palavra, no poder da palavra, não confia mais no agir de Deus, porque aquilo aconteceu quando eu aceitei Jesus, a palavra tinha poder. Quando eu me batizei nas águas, a palavra tinha poder. E hoje, o que é que tem poder na tua vida? Quem é aquele que te fortalece? Por que é que nós estamos aqui nesta noite? Porque o Senhor nos concedeu, Ele nos fortaleceu. Ele disse, vai lá, tome seu banho, se agasalhe, você tem roupa, você tem um sapato para vestir, você tem, né, as condições para estar diante de mim. Por quê? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E nós estamos aqui diante do Senhor, no mundo espiritual, nós não sabemos o mover que está tendo ao meu e ao teu favor, mas está tendo. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada, porque eu e você estamos aqui nesta noite, porque eu e você, quando entramos aqui, Deus já tinha tudo preparado para nós, Ele já tem tudo preparado para mim e para você. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra de Deus diz, quando um estiver cansado, abatido, o outro levanta. Quando um ou outro estiver fraco, o outro vai lá e fortalece. É por isso que há uma importância de nós estarmos na presença de Deus, há uma importância de nós estarmos adorando a Deus, glorificando o teu nome, exaltando o nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, com a minha força, com o meu poder, com a minha presença, com o meu Espírito Santo, vocês podem todas as coisas. O que Deus quer dizer? Que tem muitas das vezes que eu chego aqui e não falo nada, vocês chegam aqui e não falam nada, mas a palavra de Deus fala. A palavra de Deus vem ao encontro às nossas necessidades. Quantas coisas, às vezes, você tem vergonha de falar? Quantas vezes você chega aqui e, às vezes, fala pensando, eu preciso pagar uma conta? Quantas vezes você entra aqui pensando, eu preciso ser liberto? Quantas vezes nós entramos à presença de Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. E da onde é que vem essa graça? Da onde é que vem esse socorro? Da onde é que vem esta força? Do Senhor. Não é de mim, não é de você, não é de nós mesmos, mas vem do Senhor. Vem, a presença de Deus fala que nós podemos saltar muralhas.
Nós podemos saltar muralhas na presença do nosso Deus. Nós podemos profetizar no vale de ossos secos. Ramanabasurikai. Ezequiel 37 diz assim, sobre o vale de ossos secos. Como que você está vivendo? Como que você tem vivido? Às vezes, como um vale de ossos secos, espalhado, juntas de um lado, corpo do outro, cabeça. Nós estamos assim, às vezes, na presença de Deus, dispersos no meio de um vale de ossos secos. Quando Deus fala para Ezequiel, profetiza sobre este vale de ossos secos, profetiza, colocando ele como profeta, profetiza. Ali, então, se você for ler a passagem toda, você vai ver que Ezequiel começa a escutar o barulho dos ossos, carnes juntas, começam a se unir, se juntar. Isso não é uma história em quadro. Isso não é uma história que o homem inventou, isso é poder de Deus, poder do Espírito. É por isso que Deus fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha força, não é na tua força. É por isso que nós podemos clamar a Deus, nós podemos chegar diante dele e falar, Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor venha ao meu favor. Eu preciso que o Senhor venha julgar a minha causa, advogar, ó Deus, esta situação. Às vezes você não tem dinheiro para um advogado, tem um processo, tem situações contra a tua vida, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele entra como advogado, ele entra como juiz, e ele te absolve do pecado, Ramanabasúria, da doença, das enfermidades, das pestes. Ele nos absolve, Reminisubri, Canderai, Shibricai, de pensamentos negativos, de pensamentos que vêm contra você mesmo, de pensamentos que vem às vezes o inimigo soprando nos teus ouvidos, que essa enfermidade é para a morte, que esta situação vai te levar à miséria. Mas a palavra de Deus diz, Irikandenai, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes você paga aluguel, mas Deus diz, você pode orar e pode ter condições de ter uma casa, porque Deus faz isto. Deus faz coisas grandes, Deus faz coisas maravilhosas. Então, voltando para Ezequiel 37, Deus coloca a gente às vezes em vale, para que os ossos sejam quebrados, sim, para que juntas sejam dispersas, sim, para que Ele possa juntar e fazer de novo. Tudo novo para mim, tudo novo para você, ao meu e ao teu favor, porque é isso que Deus faz. Ele coloca a gente, às vezes, em situações difíceis, em momentos difíceis que você atravessa, de Candenai, para se revelar a nós que não é a onda que vai te derrubar, que não é o vento que vai te jogar para longe, não, de Canderábias, não é, porque a presença de Deus é maior, Hanarai, porque Deus está no domínio do vento, de Candenábia, da onda, de Shibricai, porque aonde a sequidão, Deus ordena a vida, Uricanderábia. É por isso que a palavra do Senhor Jesus diz para nós nesta noite, você tudo pode naquele que te fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Pare e analise agora a tua vida. Quantas coisas você já passou e você está aqui na presença dele. Por quê? Porque ele nos fortaleceu. Quantas coisas nós já enfrentamos e um dia nós achamos que não iríamos aguentar, mas ele fez eu e você aguentar. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas que você tem enfrentado, todas as coisas que você tem passado, é porque Deus tem nos fortalecido. E quando esta campanha veio como fortalecimento, é Deus dizendo para nós como igreja, se apegue na minha palavra, se apegue na minha presença, se apeguem no meu espírito. Comece a falar, Hanaracíria, porque dentro de mim, dentro de você há vida, dentro de mim, dentro de você há um espírito que me leva, que te leva a respirar o poder de Deus, a presença de Deus, a gloriosa presença de Jesus na minha vida e na tua vida, para olhar a situação e dizer, levanta, levanta, filho meu, levanta, filha minha, na minha presença, e comece a buscar o meu poder, porque é na tua fraqueza que o Senhor te aperfeiçoa, é na tua fraqueza que o Senhor se manifesta, é na tua fraqueza que Deus começa a agir, fazer coisas grandes e maravilhosas, é na tua fraqueza que Deus entra com fortalecimento para dizer para nós
nós não pare, continue. Aquilo que é pequeno eu torno grande. Aquilo que é difícil eu começo a trazer a facilidade para que você seja abençoado, para que você seja abençoada, diz o Senhor. É por isso que nesta noite a palavra de Deus diz: se apega na minha palavra, declare: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus, quem me leva a levantar é Deus, quem me leva a trabalhar é Deus, quem me traz, quem me cuida de mim é Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós: eu cuido de você, eu faço todas as coisas por você. Mas você precisa mudar de vida, nós precisamos rever a nossa casa, Aracalamanabaraí, colocando a nossa casa em ordem, o nosso coração limpo na presença de Deus, para que a força do Senhor permaneça. É por isso que muitos têm andado fracos, abatidos, porque quando está forte, Iricandenábia, acha que não precisa mais de Deus. Quando está se alimentando da comida mais forte, pensa: agora eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto novamente na presença do Senhor. Eu quero dizer para você: zele em buscar a presença do Espírito Santo e se fortaleça nele, Iricanderai, porque nós não sabemos aquilo que ainda nós iremos passar, mas Deus disse: se vocês estiverem em mim, Aramanaia, eu vou fortalecer cada um de vocês, para que sejam, Ramanábia, fortalecidos e permaneçam na minha presença. Nós precisamos nos fortalecer para permanecer, precisamos fortalecer para estar na presença dele. Não importa se é frio, se é vento, se é chuva, Aracanderai, porque na nossa vida também tem estações, como tem no tempo: a primavera, o verão, o outono, o Ricanderai, e o inverno. Há estações na minha vida e na sua vida, Aracandenai, que um dia o sol vai brilhar, Aracanderai, que um dia, Aranarabia, Soricai, o sol vai, Ramaná, invadir eu e você, mas vai ter dia de vento, vai ter dia de chuva, vai vir o vento, Ricanderai, vai vir, Ramanábia, Soricábia, o outono, aquele tempo mais ameno, esfria, Lamanai, durante o dia esquenta, mas à noite esfria. A palavra de Deus diz que assim como vem o dia, também vem a noite, assim como vem a nuvem, Abadabalábia, também Rabassuri Canderai. A palavra de Deus diz que de Candenábia, a vim Ramanassuiá, que vai vir tempos na minha vida e na tua vida, que nós vamos precisar se fortalecer em Cristo, Ricanderai, Xeriá, para que nós possamos aguentar e suportar o dia do mal. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós nesta noite, que você precisa meditar nesta palavra. Hoje nós estamos aqui livres, Arabadai, na liberdade de ouvir, de receber, na liberdade do Espírito de Canderab e Alabassuriás, de estar aqui, de Candenai, ouvindo, recebendo, sendo tocado por Deus, pela presença do Espírito Santo, mas que nós possamos nos fortalecer a cada dia, regar a nossa vida com o óleo do Espírito, que haja em nós a unção, que ela nunca venha se acabar, mas que ela venha transbordar sobre a minha e a tua cabeça. Isso é fortalecimento. Aricanderai, nós temos às vezes se preocupado com tantas coisas. O que é a vez de comer e de vestir, diz a palavra. Lucas 12. Por que andais preocupado com o que é a vez de comer e de beber? Por que você anda preocupado? Por que você anda ansioso com o dia de amanhã? Por que você anda às vezes abatido, triste, angustiado, fraco, derrotado? E não percebe que é Deus que nos fortalece. E não percebe que a força vem do Senhor. E que não cuida para permanecer na fé, na presença dEle. Que aquele que permanecer firme na minha presença, diz o Senhor, será abençoado. Às vezes você sente falta de tanta coisa, mas não sente falta da presença de Deus. Às vezes nós sentimos falta do dinheiro, falta disso, falta daquilo, e não sentimos falta da presença do nosso Deus. Que você possa nesta noite, em nome do Senhor Jesus, se fortalecer nele, se fortaleça. Às vezes você tem vícios,
Às vezes você tem luta. Fala para Deus, me fortalece. Eu estou nesta campanha de fortalecimento, entregando hoje, Pai, na tua presença. Diga para Ele, eu quero ser fortalecido nesta noite. Eu quero o fortalecimento que vem de Cristo Jesus para a minha vida. Às vezes as ondas, as dificuldades, os problemas, o vento, o sol. Se ficar muito no sol, queima. Se ficar muito no vento, tem frio. Se ficar muito na chuva, vai se molhar. São tantas coisas que às vezes nós se preocupamos. Não vou porque vai chover. Não vou porque vai estar frio. Não vou buscar a Deus porque está sol. Não vou porque vai estar calor. Não vou por causa disso, por causa daquilo. Esquece. 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 Que aquele que te fortalece é Cristo. Aquele que nos dá o fortalecimento para o dia a dia é o Senhor. Ai de mim, ai de você, se não for a presença de Deus, do Espírito Santo. Às vezes você está aqui, você não sabe o livramento que Deus está te dando de morte. Pessoas querendo matar você. Você está sendo perseguido. Você às vezes está sendo forjado, fazer coisas que não agrada a Deus. Está sendo forjado às vezes a viver aquela vida de derrota, de mentira, de engano. Aquela vida de desgraça. Mas a palavra de Deus fala que se você quiser, se nós quisermos esta noite, ter uma vida abençoada, diferente daquela que nós estamos vivendo, diferente daquela que eu vivi até o dia de hoje. O Senhor diz, você pode, todas as coisas em mim. Vocês podem, todas as coisas naquele que fortalece cada um de nós. Às vezes, nós falamos, amanhã eu vou em tal lugar, só Deus sabe se nós vamos. Amanhã eu vou fazer tal coisa, só Deus sabe se nós vamos fazer. Só Ele sabe se cada um de nós iremos, se voltaremos, se ficaremos. Só Ele sabe se permaneceremos. Mas uma coisa é certa, a única certeza que nós podemos ter, que aquele que nos fortalece é maior. Aquele que nos fortalece, Ele é poderoso. Aquele que nos fortalece é aquele que diz para mim e para você, levanta porque eu te ajudo. Levanta a tua cabeça porque eu te esforço. Levanta a tua cabeça porque eu vou te abençoar. Eu escondo você dos inimigos, daqueles que têm forjado contra a tua vida, contra a tua casa. O Senhor diz para nós que em tempos de guerra, Ele, Ramanab, Ele levanta com um grande exército para nos livrar. Em tempos de luta, é Ele que vem ao meu e ao teu favor com espadas e lanças para nos defender. É por isso a importância. Às vezes você acha, foi o meu vizinho que me ajudou, foi o meu parente que me ajudou. Não, Deus prepara tudo e todas as coisas para que eu e você venha a ser abençoado na terra. É por isso que a palavra de Deus, ela requer que eu e você venha se fortalecer nele, em Cristo Jesus. Muda de vida, muda de lado se for necessário, muda de amizade se for necessário, muda a sua maneira de pensar se for necessário, mude a sua maneira, Ramanabes, de viver na terra e se fortaleça no Senhor. Busque o fortalecimento é pão, é água na presença de Deus, e Jesus é a água que mata a minha e a tua sede. Maracambanábia, se fortaleça, porque Jesus é o pão da vida que desceu do céu para nos sustentar aqui na terra. Não é o pão que você come da padaria, não é aquele pão que você põe na tua mesa para o café. Nós estamos falando de poder, de fortalecimento, a palavra do Espírito, que ela vem, Ramanabia, Sarianderábia, como espada cortante de 2 gumes, que ela vem de baixo para cima e de cima para baixo, para desfazer toda a obra do mal na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus diz que é mudança, se fortaleça. Quer que Deus mude a história da tua casa, se fortaleça. Busque, não dê valor para aquilo que estão falando, aquilo que estão pensando, aquilo que está acontecendo no mundo. Mas eu vou ficar aqui. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é o Espírito Santo. O meu alvo é se fortalecer na presença de Deus. O meu alvo é se alimentar da verdade. O meu alvo é viver a palavra de Deus, para que a bênção do Senhor se manifeste na nossa vida. Amém? Por isso que é importante a gente se fortalecer no Senhor. Se fortaleça em Cristo. Não importa se for para vir chorando, se for para vir, né, triste, abatido, não importa, mas eu vou estar me fortalecendo no Senhor. Eu vou me fortalecer nele, porque eu sei que é nele,
que eu vou vencer, eu sei que é no Senhor, porque a palavra do Senhor diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso mudar de vida, de atitude, de pensamento, eu posso mudar de conceitos, a maneira de ver alguém, a maneira de estar com alguém, eu posso mudar tudo isso, porque o Senhor diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lá no teu emprego, lá no teu trabalho, você pode todas as coisas. Você pode ser um bom trabalhador ali. Você pode se empenhar melhor para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Você pode estar diante de pessoas para fortalecer. Você pode, com a força do Senhor, fortalecer alguém. Você pode mudar pensamentos de pessoas, de vida, mas em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Hoje à tarde, uma irmãzinha de uma igreja ligou para mim, falei por Orlando, meu Deus, ela caiu no golpe do INSS. Aí, o cara do outro lado tirou a foto do advogado e falou, ele está aqui no fórum. Com a foto do advogado, que ela tem um processo no INSS. E aí ligaram para ela, com todo o processo, apresentaram todo o processo para ela. E aí ainda o cara do lado de lá disse assim para ela, passa seu Pix, que eu estou aqui no fórum, nós já vamos passar o valor do pagamento. Ah, mas eu tenho que passar também para uma segunda pessoa, tal. Passa o Pix da fulana. Ela foi, ligou para uma irmãzinha da igreja. E a irmã falou, não, sem problema, pode cair na minha conta, eu já passo para você, eu devolvo. E fez o Pix para a irmã. O bandido roubou 20 mil da irmã da igreja e 5 mil dela. Aí ela e o marido desesperado, mas desesperado, porque agora vão vender o carro para pagar o irmãozinho lá. E ela falou, chorava, e ela falava, além da vergonha, olha o que eu fiz, olha, eu falei, fique calma, tal. E a gente vai orientando, e daí ela falou, vamos orar. Então, irmãos, é uma coisa que você precisa, nós precisamos estar atentos com Deus, para que Deus venha com os livramentos. Né? Porque 20 mil. Então, ela tem muita amizade com esse casal, e ela disse assim, é como se eu falasse para o pastor Adriano, o Orlando vai fazer um Pix, aí tal, aí presta a sua conta, aí vai cair, depois você devolve. E roubaram ela e roubaram o pastor Adriano, vamos dizer assim, né? Está amarrado, repreendido. Expulso em nome de Jesus, né? Mas por quê? Porque às vezes a pessoa, e ela é da igreja, o casal são da igreja. Aí eu falei, às vezes a pessoa está lá, mas não vigia. A pessoa não vigia. Às vezes tem coisas acontecendo na vida da pessoa que a pessoa não sabe por que Deus permitiu. Então, e ela desesperada. Daí eu falei, sabe o que você faz? Vai, faz um boletim de ocorrência. E aí o filho dela é da Florestal, policial da Florestal. Ela falou, e se ele tivesse aqui? Eu falei, não adiantava ele estar. Porque, na verdade, é golpe. Estão dando golpe em meio mundo aí. Então, às vezes, já pensou se nós não se apegar em Deus? Aí, ela e o marido lá estão em plantos. Eu falei, cadê Deus na vida de vocês? Confia no Senhor. Ela ligou para o banco, fez, né, ocorrência, o banco fez. Aí o banco disse, olha, o Pix, não, o banco não ressarce. Se fosse boleto, eu ia ressarcir, mas Pix não. Porque é uma coisa individual. E perdeu. Aí eu sei que eles estão em desespero, daí eu falei para Orlando, eu falei, Orlando do céu, por isso que a gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o propósito de Deus, porque quem dá livramento é Deus. Ela fala, eu não sei como que eu caí nisso. E o marido está lá. Daí o que acontece? O diabo entra, estão brigando, estão xingando, ele culpando ela, que agora eu vou ter que vender isso, vou ter que vender aquilo para pagar, vender carro, ou vender moto, para pagar irmão lá, o casal, tal. Aí ela liga para o casal, a mulher não quer nem ver ela na frente. Olha a confusão, né? Que, de repente, é a irmã da igreja, mas que nem eu falei por Orlando, e se fosse o caso dela, como será que ela iria agir, né? O caso da pessoa, como seria nós? Como será que a gente ia agir? Que, às vezes, a gente está numa estabilidade espiritual que Deus dá livramento. Você está alinhado com a palavra. Você precisa estar alinhado com a presença de Deus, alinhado com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De todos os lados, agora a gente tem que vigiar. Né? Quando liga. Esses dias ligaram para mim e falaram assim, bom dia, tudo bem? Como se fosse um conhecido. E a foto do casal. E parece que eu conheço o casal. Mas eu acho que usaram algum, né?
Estão usando aí na inteligência artificial alguma foto, alguma coisa. Mas eu conheço o casal. E se eu mostrar para vocês, eu até pensei que era o marido da Jéssica. Da Jéssica, do Cido. Muito parecido. E a outra é uma moça aqui da Vila Angélica, que ela vende roupa evangélica. Eu falei, mas para mim é eles. E era mesmo, as fotos. Tá bem parecida. Aí, a pessoa diz, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pensei comigo assim, vou responder, tudo bem. Mas não dei resposta, não. Falei, não conheço, mas quase que eu olhei assim e falei, não. Aí eu vi o número. Era 19, 9 não sei o quê, 920, não sei o quê, e eu já bloqueei. Passou 5 minutos, uma menininha de 7 anos. Oi, moça, tudo bem? Bem com a vozinha assim mesmo. Em áudio. Está até no meu celular. Ela disse assim, ai, meu pai fez um Pix aí de R$700, moça, caiu errado. Ai, meu pai fez errado, eu estou precisando do dinheiro. Chorando. Precisando do dinheiro, devolve para mim. Bloqueei de novo. Quando foi de noite, ligaram novamente. Eu bloqueei de novo. Então, está mudando o final de número de celular. Mas, se você vê, você fala assim, alguém, aí você olha, se você te assusta, fala, não, mas eu conheço o fulano, eu conheço esse cliente. Não é. Então, a gente tem que vigiar. Por isso que a palavra de Deus fala, busca no Senhor, para a gente não cair nesses contos do diabo aí, para a gente não ser, né? Porque o diabo é assim, ele entra onde tem brecha. Então, vigia. Ele está entrando, às vezes, que nem eu falei por Orlando, eu não sei lá o casal que se passa, né? Que tem pessoas que choram por dinheiro, mas não choram por Deus. Chora porque perdeu, mas não chora em perder a presença de Deus. Chora porque isso, porque aquilo, mas não chora para ouvir uma palavra de Deus. Não tem mais quebrantamento, não tem mais temor, não tem mais nada. Então, a palavra de Deus fala, onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Ah, mas isso daí é coisa que está acontecendo, mas nós temos que vigiar. Ser prudente, olhar, ver, analisar quem é que está mandando, quem é que está falando. E ela fala que o advogado lá, que passou por advogado, mandou o processo inteirinho para ela. E até a foto, eu estou aqui com o advogado fulano, tal, eu sou do fórum e ele está aqui com a mesma imagem do advogado dela. E levou esse golpe. Aí eu falo assim, falei por onde a gente precisa se fortalecer em Deus e pedir livramento para isso não acontecer nem comigo, nem com você, nem com os nossos. Porque, infelizmente, né, está avançado, mas também está. E aí eu fiquei com dó, tudo. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Né? Difícil para a pessoa também. Mas eu falo, a gente tem que ser. Só que é uma família que. Pense numa pessoa que gosta de dinheiro. Porque a gente precisa do dinheiro, mas não precisamos amar o dinheiro, precisamos amar a Deus. Amém? Então, por isso que a palavra de Deus fala, se fortaleça nele. Fortaleça no Senhor, para que o dia do mal a gente possa o quê? Vencer. Para que o dia do mal você possa o quê? Superar. Para que o dia do mal você possa atravessar, mas ir na presença de Deus. Posso chorar? Pode. Posso gritar? Pode. Pode falar na presença de Deus, rasgar o verbo, contar tudo aquilo que você sente, que você passa? Pode. Mas vigia na terra. Então, é umas coisas que a gente tem visto, é umas coisas. E eu fui lá fazer um culto, gente, na casa dela, uma campanha, acho que faz uns 6 meses. Ela falou, vem fazer campanha aqui. Eu fui. Cheguei lá, a primeira o marido estava, na segunda o marido não estava. Aí eu comecei a orar, eu falei, viu, eu não vou fazer mais campanha aqui, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você é mentirosa. Eu falei, seu marido está lá no fundo. O Orlando estava comigo. Falei, seu marido está lá no fundo e você falou para mim que o seu marido foi para a igreja? Eu acabei de orar, Deus mostrou, eu falei. Entreguei. Aí eu fui, peguei e falei, não, sabe por quê? Porque eu estou orando aqui e Deus está falando para mim que o seu marido está escondido lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque Deus não trabalha na mentira e não vai adiantar eu perder tempo e nem você. Falei. Aí chorou, pediu desculpa, pediu perdão, mas estava lá. Então, por isso que eu falo, tem coisas que você não precisa se preocupar. E será que estão falando a verdade para mim? Deus sabe. E se tiver alguma coisa errada, Deus revela. Aquilo que está em oculto, Deus traz à luz. Então, nós não precisamos mentir, nós não precisamos andar. Ah, mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas se der bobeada, passa a rasteira no irmão. Se der bobeada,
rapa o irmão. Se der uma bobeada, fala do irmão. Se der uma bobeada, e tudo posso naquele que me fortalece. Mas Deus não age mais na palavra, não é Ele que não age, é nós que às vezes não vigiamos com a nossa vida. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, uma mente voltada a Cristo. Eu falei para a Orlando, se ela tivesse ligada em Deus, em oração, em comunhão, talvez ali ela não precipitasse, porque o inimigo ali, o que ele fez? Fez ela se alvoroçar, se precipitar, porque estava precisando de dinheiro, esqueceu que, na verdade, ela está precisando de Jesus. É isso, não é outra coisa. Não estou julgando, não estou apontando, estou falando a verdade. Às vezes, quando as coisas acontecem, não fique alegre, não. Ai, vou receber tal coisa, um telefonema, não se alegre. Vá vigiar, seja prudente, veja primeiro, veja o que está acontecendo. Né, para depois você agir. E aí eu falei por Orlando, às vezes, o que faz isso? É você estar muito mais ligada no mundo do que em Deus. A gente está muito mais ligado na carne, naquilo que nós almejamos ter, do que receber da parte de Deus. Ah, eu quero ter, eu quero receber primeiro, da parte de Deus. Porque onde a mão de Deus está, onde a bênção de Deus está, há livramento. Deus protege, Deus não permite. Amém? Então, vamos vigiar, vigia. E diz que ontem mesmo, eu não assisto televisão, minha irmã mais velha trabalhou com essa pessoa, e ela disse que ontem passou isso na televisão, no Jornal Nacional lá, que era para a turma do INSS não cair nesses contos aí. Então, nós temos que vigiar. A Renata, filha da pastora Neuza, ela é advogada. Esses dias ela mandou para mim, ela advoga uns processos lá, e ela mandou para mim assim, se ligarem, para você dizendo que é eu, não sou eu. E se você ver a foto, é igualzinha a ela. Ela mandou a foto dela com outro número, a pessoa se passando por ela, falando que você tem um dinheiro para receber, que você tem isso. Não vigia. Viu que dinheiro, tratou de dinheiro, o diabo está lascando, né? Na vida de todos. Que não vigia, que não tem a presença de Deus. Então, vamos se colocar de pé. Em nome de Jesus, nós vamos estar encerrando esta campanha do fortalecimento. Que você possa ter guardado nesta noite a palavra de Deus no teu coração. Que o Senhor Jesus venha te fortalecer. Fala para Deus, Senhor, eu quero ser fortalecida no Senhor. Fortalecida não é só ser forte. Fortalecida é você ter o alimento para o dia de hoje. O sustento para o dia de amanhã. Se fortalecer é saber que Deus cuida de nós, mas vamos vigiar. A nossa parte é ser prudente, a nossa parte não é ir com o copo, né? Com muita sede no copo, não. A nossa parte é vigiar. É dizer para Deus que eu preciso dEle para me fortalecer, para que o dia do mal, para aquilo que eu vou enfrentar, para aquilo que eu vou passar, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, eu venha me fortalecer no Senhor. Ser sustentado, ser alimentado por Ele. Deixar Ele nos abençoar, deixar Ele fazer coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. E pode estar frio, pode estar chovendo. Vamos estar na presença de Deus. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa. A nossa casa precisa. Deus quer nos dar livramento. Deus quer nos dar cuidados. Esses dias eu falava, tantas igrejas com tanto oba-oba, tantas pessoas dentro da igreja, porque vai ter evento, porque tem grupo disso, porque tem grupo daquilo, é só oba-oba. A palavra de Deus, Deus não está preocupado em festa, Deus não está preocupado naquilo que a gente precisa. Ramanabarassurikai, mas Deus está preocupado, Ramanás, em que eu e você se encha dele, em que eu e você venha ser fortalecido nele, em que eu e você venha buscar a palavra de vida nele, em nome de Jesus. Faça a tua oração, entregando este último propósito dessa quinta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, glória a Deus, Pai querido santo, me fortalece, Jesus, Suricaderás, com a tua força, com a tua mão. Vem, Senhor, sobre nós, ó Deus, nos fortalecendo, nos sustentando, nos levando a permanecer de pé diante da tua presença, que nós possamos ser filhos e filhas do Senhor, que venham obedecer a tua palavra, que venham obedecer o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Suricaderás. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Candarabalá, Xirianderás. Glória a Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Sai da frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente
nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, ó Deus, esse terceiro elo desta campanha, o Deus que me fortalece, Uricandeirai. Nós entregamos porque já recebemos, ó Deus, o fortalecimento em Cristo Jesus. E que o Senhor possa estar nos levando, ó Deus, a receber a Tua força, a Tua graça. Deus, como nós acabamos de adorar com muito louvor, ó Pai, diante da Tua presença, com muita adoração, diante do Teu poder e da Tua graça, ó Deus. Que haja fortalecimento na vida deste meu irmão, desta minha irmã, nesta noite. Nós Te pedimos, ó Pai, continua nos fortalecendo como a igreja de Jesus Cristo, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ó Pai, que não falte o fortalecimento e que a força e a graça do Senhor, e que nós possamos declarar todos os dias, Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Graças a Deus. Que palavra, né, irmãos? Sabedoria, né? Colocar a nossa ansiedade no Senhor. Amém? Vamos embora para nossa casa? É, né? Glória a Deus. Tá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos, Senhor, o pastor Nilson e a Rose, Senhor. Que o Senhor Deus esteja abençoando. A Rose do Cido também, que está gripado. Visita, traz libertação, traz cura, traz bênção, Senhor. Alcança agora, traz o milagre, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, a Rose também, Senhor, que está enferma. Todas essas pessoas sejam alcançadas agora, Senhor. Que a Roseli seja tocado, que a irmã Jacira seja tocado, pessoas que estão enfermas na nossa igreja, Senhor. Entra com providência, milagre, cura, libertação, no nome do Senhor. Pai, nos leva embora em paz para nossa casa, guardados, abençoados, fortalecidos da Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor, a comunhão e as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Pegue nas tuas mãos a tua oferta. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos todas as ofertas que serão depositadas agora na tua casa. Que o Senhor Deus abençoe e guarde. Que o Senhor traga livramento e vitória. Que o Senhor traga cura e libertação. Que as bênçãos do Senhor acompanhem a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Venha receber unção.